Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, amém? Louvado seja Deus. Queridos, quero convidá-los a abrir as suas Bíblias em 1 João, Segundo João, capítulo 1 e versículo 6. Epístola de João, 2 João, capítulo 1, versículo 6. Amém? Diz assim a palavra de Deus: e o amor é isto, que obedeçamos os seus mandamentos. Este mandamento, como vocês ouviram desde o princípio, é que andeis nesse amor. Amém? Somente as vozes femininas. 1, 2, 3. Aí eu vou dizer, as vozes masculinas é covardia, só tem 2 irmãos, né? Todos juntos. 1, 2, 3. E o amor é isto, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como vocês ouviram desde o princípio, é que andemos nesse amor. Amém. Louvado seja Deus. Amados, é um texto interessante, porque João faz meio que um trocadilho de palavra e faz um loop, né? Ele começa numa coisa e termina na mesma coisa, fazendo ali um loop. Ele diz, o amor é isto. O que é o amor? Se você fosse perguntar, o que é o amor? Ele diz, o amor é isto, que obedeçamos os seus mandamentos. Obedecer os mandamentos de Jesus é o amor. E aí ele diz o seguinte, esse mandamento, vocês ouviram ele desde o princípio, ou seja, o que ele quer dizer é, desde Jesus nós já sabemos disso, já ouvimos isso, nós pregamos isso, é que o mandamento é este, como nós ouvimos desde o princípio, que andemos no amor. Então terminamos no início da mensagem, que é o que é o amor. E resumindo tudo, amar é andar segundo os mandamentos do Senhor. Ou em outra tradução, como aqui na minha, que obedeçamos os seus mandamentos. Hoje eu quero conversar com vocês pelos próximos minutos sobre o tema obediência, o caminho para agradar a Deus. A obediência, ou a doutrina da obediência, ou obedecer, é um dos temas mais importantes da Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse. Em Gênesis, nós percebemos que o conceito ou a ideia do obedecer é determinante lá no princípio para o futuro da humanidade. E em Apocalipse, a gente termina vendo que aos que obedeceram, aos que se mantiveram firmes, aos que guardaram os mandamentos, foi dado a coroa da vida, um novo nome, foi feito coluna no tabernáculo do Senhor e pôde herdar para todo sempre aquela nova Jerusalém. A obediência é o cerne de toda a história da vida de um crente. Se você quiser agradar a Deus, existe um único caminho para agradar o coração de Deus. E esse único caminho é obedecer. Orar é um princípio cristão e uma doutrina
cristã e uma disciplina espiritual, orar. E isso é algo agradável a Deus. Ler a palavra do Senhor é também uma doutrina cristã e é uma disciplina espiritual e também é agradável a Deus. Mas somente por meio da obediência o homem consegue alcançar o coração de Deus a ponto de mover Deus à satisfação. Quando nós vamos em Romanos, vá comigo, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 diz o seguinte, verso 5. Romanos capítulo 1, verso 5. Diz assim: por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar, dentre todas as nações, um povo à obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus. Todo homem, toda mulher, toda alma vivente que um dia pisa nessa terra, tem um chamado à obediência. Todos nós fomos chamados a obedecer. Todos nós fomos convocados a andar em obediência na presença do Senhor. Todos os homens, os que obedecem e os que não obedecem, todos foram chamados. O chamado à obediência é um chamado para congregar todos os povos, todas as nações. Quando nós vamos a Apocalipse, nós vemos lá que diante do trono do Senhor tem homens de todas as tribos, todas as nações, todos os reinos, todas as línguas, porque todos os homens foram chamados à obediência. Eu fui chamado à obediência. Você foi chamado à obediência. Nós fomos chamados para viver uma vida em obediência ao Senhor. Nós não conseguimos e não podemos negligenciar um chamado tão forte quanto esse. A obediência, ela em primeiro lugar, ela se dá por meio do amor a Deus. Ninguém que não ama o Senhor o obedece. É por isso que a Bíblia diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque aquele que ama o mundo não consegue obedecer a Deus. Porque para que você obedeça a Deus, você precisa amar a Deus. Por quê, Rosiel? Porque a tendência natural da natureza humana é desobedecer. É normal, é da natureza pecadora do homem. A natureza do homem tende a desobedecer. Não conheço ninguém que acorda de manhã, estica os braços, se alonga e diz: oh, vontade de obedecer a Deus. Não. A tendência natural é nós vivermos a nossa vida do jeito que a gente acha que é interessante, do jeito que a gente acha que vai nos satisfazer, que vai gerar prazer ao nosso coração, em que nós vamos poder realizar os nossos desejos, as nossas satisfações. Essa é a natureza humana. Mas nós devemos entender que somos chamados à obediência e devemos obedecer, porque Ele nos amou primeiro.
Se obedecer é uma evidência ou um ato, ou é o amor, então nós devemos amá-lo por meio da obediência, porque ele nos amou primeiro. 1 João, capítulo 4, verso 19 diz: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Romanos capítulo 5, verso 8 diz: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando nós ainda éramos pecadores. Sabe por que nós devemos obedecer a Deus? Porque Ele nos chamou para uma vida de bênção, quando nós ainda estávamos na nossa pior condição humana, na condição degradada, na condição de lama, quando nós andávamos nos arrastando sem força, no escuro das trevas, na solidão, quando nós estávamos na pior condição, Deus nos amou e nos chamou para termos uma vida do lado dele. Mas para nós avançarmos na ideia de obedecer, nós precisamos entender 3 princípios acerca da obediência. A primeira coisa, obedecer não é concordar. Muitas pessoas não conseguem aceitar isso. Muitas pessoas não conseguem receber isso de bom grado. Mas o fato é que obedecer não é concordar. Esse é o primeiro princípio. Você não precisa concordar para que você obedeça. Às vezes, a sua vontade está em oposição à vontade de Deus. Mas o fato da sua vontade estar em oposição à vontade de Deus não impede você de ser obediente. Segundo, obedecer é confiar. Eu posso até não concordar, mas eu confio que o que Deus dá para mim, ou o que Deus solicita a mim, é o melhor, e por isso eu vou fazer, mesmo que na minha percepção outra coisa seja o melhor. Mas obedecer não é concordar, obedecer é confiar. Quando Deus chega a Abraão, Deus chama Abraão à obediência. E Ele põe Abraão à prova da forma mais dolorosa possível, podemos assim dizer. Ele diz: Abraão, olha a progressão da conversa. Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, a quem tu ama. Aí depois é que ele vai dizer: entrega ele para mim em sacrifício. Mas ele começa dizendo assim, ó: pega o teu filho, o único filho. Precisava lembrar que era o único? O teu único filho. Aí depois que ele diz: pega o teu filho, o único que tu tem, ele ainda reforça: a quem tu ama. Aí depois que Abraão não sabe o que Deus vai falar, ele não sabe do que se trata. De repente Deus lembra para ele que Deus deu um filho para ele, um único filho, e que Abraão o amou profundamente. Depois que Deus traz isso à memória de Abraão, aí Deus põe Abraão à prova. Pega esse teu único filho e sacrifica ele para mim. Se você for observar, isso parece até uma loucura. Isso não é possível. Acho que se Abraão tivesse na sua tendência natural, sua tendência humana natural, ele teria dito: Deus, olha, desculpa aí, mas eu acho que o senhor se enganou. Certamente o senhor não está falando corretamente as palavras, se enganou. Fala de novo aí, fala agora, calma, fala direito, para o senhor não se perder nas palavras, porque o que o senhor está me pedindo não faz
o mínimo sentido. O Senhor me prometeu me dar uma herança, e a herança que o Senhor me prometeu é que ela seria como a multidão de muitas estrelas. Aí o Senhor me dá um único filho, e agora o Senhor me pede ele em sacrifício. O Senhor não está batendo muito bem na cabeça, não. É a tendência natural do raciocínio. Mas o que ele faz? Ele simplesmente obedece. O coração de um pai certamente pesou aquilo. Não é possível. Certamente Abraão não fez aquilo de bom grado. Nossa, que legal, vou sacrificar Isaac, corra boa. Não. Certamente ele não sentiu prazer naquilo, não concordou, mas obedeceu. Porque obedecer não é concordar, mas é confiar. No coração de Abraão, ele guardou a confiança de que o Senhor certamente traria uma solução para aquela situação paradoxal. Olha, eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu vou fazer o que Ele está me pedindo. Mas alguma coisa Ele tem que fazer. Ele vai ressuscitar o menino depois de morto, Ele vai me dar um outro filho, não sei, mas Ele me fez uma promessa e eu confio nela. Eu vou obedecer, porque eu confio. Primeiro princípio, obedecer não é concordar. Segundo princípio, obedecer é confiar. Terceiro princípio, obedecer é renunciar à minha própria vontade. Não tem como você obedecer sem esses princípios serem a base dessa obediência. Se você não crê nisso, se você não tem isso em você, você não consegue obedecer. Quando nós vamos avançando na percepção do que é obedecer, nós percebemos que a natureza humana está o tempo todo duelando com o desejo do crente de obedecer e da sua natureza de fazer o que ele quer. E isso se espalha pelos vários exemplos da vida dos homens de Deus. Mas só para citar alguns, eu quero convidar com você a Salmos 119. Verso 4, Salmo 119, verso 4, diz assim: Tu ordenastes os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência dos teus decretos. Olha a ideia do salmista. Tu ordenaste os teus preceitos para que fossem fielmente obedecidos. Quem dera fosse firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Quando o salmista fala isso, duas coisas ele deixa aqui claras. A primeira é que os mandamentos do Senhor foram feitos para serem obedecidos. É a primeira coisa. Tu ordenaste os teus preceitos para serem fielmente obedecidos. A segunda coisa, ele coloca a percepção dele acerca da sua dificuldade em se firmar na obediência. E aí ele diz: a quem dera fosse firmado os meus caminhos na tua obediência.
porque ele tem um desejo de obedecer, mas ele sabe da dificuldade de obedecer. E ele diz: quem dera os meus pés se firmassem nos teus caminhos fielmente, como se deseja o Senhor. Quando nós vamos avançando no texto bíblico, nós lembramos claramente aqui da história de Jonas. Quando Deus chama Jonas e diz: Jonas, vai a Nínive e diz para aquele povo que se eles não se converterem, eu vou destruir aquele povo. Jonas, que tinha uma aversão aos ninivitas, ficou horrorizado com aquela possibilidade de Deus trazer misericórdia sobre aquele povo. A vontade de Jonas era que Deus realmente destruísse aquele povo. E o que Deus faz? O que Jonas faz? Ele foge da obediência. Ele não quer obedecer. Por quê? Porque nem sempre a vontade do Senhor está diretamente alinhada com a nossa vontade. Em muitos momentos, a gente precisa renunciar o nosso querer, a nossa vontade, a nossa condição, a nossa situação. Muitas vezes Deus nos tira da zona de conforto, nos coloca numa situação mais adversa, mais complicada, e a gente não quer sair disso. A gente quer continuar mantendo o nosso status, a nossa condição. E diante de situações controversas ou conflitantes, a gente tende a querer relutar acerca da vontade de Deus. Jonas, audacioso como ele era, ele foge. Não quero nem conversa com isso aí. Vai para uma cidade chamada Jope. Lá tem um porto. Lá num porto ele pega um navio. Quer, como diz aí o nosso linguajar, vaza, se manda para outra banda. No meio do caminho, aquele navio é tomado por uma grande tempestade. A Bíblia diz que aquele navio estava a ponto de se despedaçar, tamanha era a tempestade. Mas Jonas estava lá, dormindo no porão. Por quê? Porque ele não queria obedecer. É a natureza do homem. É a nossa natureza. Romanos, capítulo 7, verso 18. Vá comigo. Romanos, capítulo 7, verso 18. Vamos observar como a natureza humana reluta acerca da obediência. Diz assim, Romanos capítulo 7, verso 18: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque o desejo de fazer o que é bom, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, pois o que faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Em outro texto, o apóstolo Paulo diz: porque o espírito luta contra a carne milita contra o espírito. É a natureza do homem. É a nossa natureza. Querer fazer aquilo que a gente quer. Querer fazer aquilo que é o desejo do nosso coração. Realizar os nossos intentos. Satisfazer os nossos anseios. Os desejos que há em nós. É da natureza do homem. Mas a desobediência traz profundas consequências. Obedecer traz grandes benefícios. Mas antes de eu falar acerca dos benefícios da obediência, vamos
observar um pouco as consequências da desobediência. Vá comigo em 1 Samuel, capítulo 16, e versículo 14. Diz assim: depois que Saul aborreceu a Deus em sua desobediência, o texto diz assim: tendo-se retirado de Saul o espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. As consequências da desobediência. A desobediência afasta o Espírito de Deus. A desobediência afasta o Espírito de Deus. Lembra que quando Samuel ungiu Saul, rei de Israel, ele derramou sobre ele o óleo da unção e Saul foi tomado pelo Espírito Santo de Deus. Mas no dia que Saul desagradou a Deus em desobediência, Deus ungiu Davi, novo rei de Israel. E naquele dia, diz o texto, tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus se afastou de Saul, saiu de Saul, porque a consequência da desobediência é a ruptura com Deus. A consequência da desobediência é a ruptura com o Espírito de Deus. Não somente isso. Lembra que Jesus, ao curar ou expulsar os demônios de Maria Madalena, num outro momento, ele sinaliza que quando a pessoa cai, o espírito que saiu dela volta e, achando a casa vazia, vai em busca de outros e traz 7 mais fortes do que ele para fazer a habitação naquela casa. Não é assim? As consequências da desobediência: o Espírito de Deus sai, porque o Espírito de Deus não habita aonde habita o pecado. E quando ele sai, o espírito maligno entra. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor saiu de Saul, se retirou de Saul, e um espírito maligno o atormentava. As consequências da desobediência. 2 Tessalonicenses, vá comigo. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus: em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o evangelho do Senhor. Vamos pegar o verso 7, só para fazer sentido. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor com os anjos do seu poder, e em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho do Senhor. A desobediência tem como consequência o fogo. O fogo que o Senhor trará sobre todos aqueles que não obedeceram ao evangelho do Senhor. Em 1 Reis, capítulo 20, verso 36, a Bíblia conta a história de um profeta
que recebeu uma ordem do Senhor para ir levar uma mensagem, e o Senhor disse para ele que ele não deveria voltar pelo mesmo caminho, mas ele não ouviu a voz do Senhor. Um outro profeta, mentindo, encontrou-se com ele e disse: olha, não, o Senhor disse que tu pode voltar pelo mesmo caminho. E ele, ouvindo aquele profeta mais velho, que já estava aposentado, que já não tinha mais o Espírito do Senhor sobre ele, e usando de mentira, busca enganá-lo, ouvindo ele, ele volta pelo caminho que o Senhor disse que ele não deveria voltar. E naquele caminho, um leão o devora, e ali ele é morto. Muitas pessoas não entendem, e quando leem esse texto, ficam atribulados. Nossa, Deus matou aquele profeta, botou um leão para comer ele, só porque ele voltou pelo caminho que Deus disse que não voltasse? Não, não é isso. Deus não mata pessoas por causa que pessoas desobedeceram. A desobediência traz as consequências naturais da desobediência. Não é da vontade do Senhor matar pessoas porque elas desobedeceram. É só olhar o caso de Jonas, que desobedeceu e as consequências vieram, mas o Senhor não o matou. O Senhor já sabia que naquele caminho um leão estaria ali, e que se ele voltasse por ali, certamente seria ferido por aquele leão. E Deus, para preservar a sua vida, diz: não volta pelo mesmo caminho. Mas a desobediência custou a sua vida. Muitas vezes a gente prefere ouvir um conselho indevido. A gente às vezes se ilude achando que um amigo sabe mais do que Deus, que um colega de trabalho sabe mais que o Senhor. Não, meu patrão é muito inteligente, ele sabe o que ele está falando. Não, minha amiga é amiga minha de infância, me quer o meu bem, sabe o que está falando. Amados, não importa se aquela pessoa acredita que o que ela está falando é para o seu bem, se isso vai contra aquilo que é a orientação de Deus para a tua vida, foge disso, porque se você for por esse caminho, certamente você sofrerá as consequências, não porque Deus vai te castigar, mas porque as consequências naturais acontecerão pelo preço da desobediência. A não obediência trouxe uma destruição sobre toda Israel. Vá comigo, Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8 e versículo 20. Diz assim: como as nações que o Senhor destruiu diante de vocês, assim pereceis, porque não quiseram obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. Amados, bote uma coisa no seu coração: Deus te ama. E Ele sempre quer o seu melhor. Nunca Deus vai te orientar para a destruição da sua vida. Ele sempre vai te orientar para a bênção na tua vida. Ele diz: eis que eu ponho diante de ti a bênção e a morte, a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Ele te orienta: escolhe, pois, a vida. Deus sempre vai te orientar para o melhor. Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o bem que eu desejo. Deus quer sempre o melhor para as nossas vidas, mas a desobediência nos leva para o caminho de morte, para o caminho de dor, para o caminho de sofrimento. Esse é o preço da desobediência. Mas o desejo do coração do Senhor é que você alegre o coração dele.
Rosiel, como eu posso levar a alegria ao coração do Senhor? Quem é pai, tem a oportunidade, ou mãe, tem a oportunidade de olhar para um filho, e quando o filho faz uma coisa bacana, uma coisa que orgulha, isso enche o coração do pai de alegria, isso enche um coração de uma mãe de alegria. Nós ficamos alegres, orgulhosos, ficamos de sorriso ponta a ponta. Deus não é diferente. Ele quer poder olhar para mim, quer poder olhar para você, e olhando para nós, Ele quer poder abrir um sorriso de ponta a ponta, dizendo: que massa, que bacana, que fantástico esse meu filho, que incrível ele é, olha como ele me dá orgulho, olha como ele alegra o meu coração. É isso que Deus quer quando Ele olha para você. Ele quer poder olhar para você e sentir alegria no coração dele. Vá comigo em Mateus capítulo 3 e verso 16. Mateus capítulo 3, verso 16 diz assim: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz saiu do céu, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu sinto alegria. Que coisa linda, não? Que coisa linda. Vá comigo, Mateus capítulo 17 e versículo 5. Verso 4 diz assim: então disse Pedro a Jesus: Senhor, que bom que nós estamos aqui. Se o Senhor quiser, eu farei aqui 3 tendas, uma será sua, outra de Moisés e outra de Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem luminosa os envolveu, e veio da nuvem uma voz dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu sinto alegria. A depender da tradução, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. Olha que coisa linda. Como trazer a alegria ao coração de Deus? Como eu posso trazer alegria ao coração de Deus? Somente por meio da obediência. Vá comigo. Vamos conhecer aqui os benefícios da obediência. Em 2 Crônicas, capítulo 31, verso 20, vá comigo. Segunda Crônicas, capítulo 31, verso 20. Diz assim a palavra de Deus: assim fez Ezequias em todo Judá, fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. Em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar a seu Deus de todo o coração, e por isso prosperou. Os benefícios da obediência. A obediência traz prosperidade sobre a sua vida, não só financeira, traz prosperidade na sua alma. Uma vez Paulo, enviando a carta à igreja, disse: que seja próspero a tua alma, como é próspero a tua vida. Prosperidade.
na sua alma, prosperidade de paz, de espírito, de mente tranquila, de equilíbrio nas emoções, de harmonia familiar. A obediência te traz prosperidade, prosperidade de amizades sinceras, de amizades verdadeiras, leais, prosperidade. A obediência faz de nós templo de Deus. Vá comigo, João capítulo 14, verso 23. Eu acho esse aqui um dos textos mais lindos da Bíblia. Jesus diz assim: respondeu Jesus dizendo: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e o meu Pai o amará, então viremos eu e o meu Pai, e faremos nele morada. Meu irmão, você tem noção do que é o Deus dos céus, Criador de todas as coisas, soberano sobre todas as coisas, aquele a quem os anjos se curvam, a quem os anjos adoram de manhã, de tarde e de noite, e dizem santo, santo, santo. Na presença dele, os demônios tremem, diz a Bíblia. Você tem noção o que é essa pessoa? A pessoa de Deus vir fazer morada em você. Quando Deus faz morada em nós, nós temos tudo que nós poderíamos precisar, porque Ele é a fonte de todas as coisas, até daquilo que não existe, Ele é a fonte. Você tem noção do que é Deus habitar em você, morar em você? A Bíblia diz: aquele que me ama guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos eu e o meu Pai, e faremos nele morada. Deus mora em você? A obediência da sua vida trouxe Deus a habitar em você? Rosel, como é que Deus mora dentro de mim? Por meio do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo na nossa vida, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo. A presença do Espírito de Deus na nossa vida é a evidência de que o Pai e o Filho habitam em nós. Os benefícios da obediência. Mateus capítulo 7, verso 24. Não, tá certo, eu estou em Marcos. Eu achei que eu tinha feito a referência errada, mas eu abri o livro errado. Mateus capítulo 7, verso 24 diz assim: todo aquele que ouve as minhas palavras e pratica é como um homem prudente. As consequências da obediência. A obediência nos torna prudentes, nos compara, nos equipara a uma pessoa prudente. E a obediência nos deixa um legado. Romanos capítulo 16, verso 19. Diz assim a palavra de Deus: a vossa obediência é conhecida por todos, e por isso me alegro a vosso respeito. Olha que coisa linda, que legado maravilhoso.
pelo que você é conhecido? Acerca de que as pessoas falam de você quando elas falam de você? Ah, fulano é um fofoqueiro. Não, fulano é um mentiroso. Não, Beltrano é um enganador. Ciclano é um caloteiro. Acerca de que as pessoas falam de você? Acerca dos obedientes, o reino dos céus fala assim. O reino dos céus fala: todos têm ouvido falar da obediência de vocês, e por isso muito me alegro. Que coisa linda! E por isso muito me alegro. É isso que Deus quer. Deus quer poder olhar para você e sentir alegria no coração, poder dizer, olhando para você: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu sinto alegria. A Bíblia, em Filipenses capítulo 2, verso 12 diz: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, mas muito mais agora, na minha ausência. A obediência nos torna pessoas sinceras e verdadeiras. Quem é obediente na igreja, mas é obediente em casa. É obediente na igreja, mas é obediente no trabalho. É obediente na igreja, mas é obediente na comunidade. É obediente na igreja, mas é obediente na faculdade. O crente de verdade, ele é obediente na presença e mais ainda quando os crentes não estão vendo. Ele não é só crente na igreja, ele é crente aonde ele está, porque ele sabe que ele não é obediente para o pastor ver. Ele não é obediente para o pregador ver ou para os irmãos ver. Ele é obediente para agradar o coração de Deus. E aonde ele estiver, o Senhor está vendo. A obediência traz bênçãos para a sua vida. Deuteronômio capítulo 11, versículo 13 diz: portanto, se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje eu vos dou, amando o Senhor, o seu Deus, e servindo-o de todo o coração e de toda a alma, então, no devido tempo, eu vou enviar chuva sobre a sua terra, chuva de outono e de primavera, para que vocês recolham o cereal e tenham vinho novo e azeite. Ela dará pasto no campo de vocês, e quanto a vocês, terão o que comer e ficarão muito satisfeitos. Sabe de que Deus está falando aqui? De bênçãos materiais mesmo. O crente obediente, ele não tem necessidade de nada, porque Deus lhe sustenta de tudo. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas pelo Senhor. O crente obediente, ele prospera de bênçãos materiais também, porque o Senhor o abençoa, porque a sua vida é digna de fazer as coisas certas, fazer as coisas corretas, é recompensada. E não somente isso, Gênesis capítulo 22, verso 17 diz: esteja certo de que eu o abençoarei e farei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. A sua descendência conquistará cidades que eram dos seus inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Gênesis capítulo 22, verso 17 e 18. Se você for obediente ao Senhor, não somente você será abençoado, mas os teus filhos, os filhos dos teus filhos, a tua família, a tua descendência será alcançada pelas bênçãos do Senhor, porque você obedeceu. Que coisa maravilhosa. E por fim, para terminar, Isaías capítulo 1, verso 19. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, vocês vão comer o melhor da terra, diz Isaías capítulo 1, verso 19. Obedecer é uma decisão,
e um ato de fé. Você não conseguirá obedecer por razão, porque em muitos momentos você terá conflitos entre obedecer ou não. E se você obedecer pela razão nesse dia, você não obedecerá, porque a razão vai dizer que não faz sentido. Mas se você obedecer por fé, por confiar, mesmo que a razão diga que não faz sentido, você obedecerá. E se você estiver disposto a obedecer, você vai colher o melhor fruto da terra, e não somente desta terra. Hebreus capítulo 11 diz que os heróis da fé, por obedecerem ao Senhor, alcançarão as promessas celestiais, a Canaã celestial. O melhor fruto da terra você vai colher pela obediência, e não dessa terra, mas da terra que o Senhor trará, para a honra e glória de seu nome. Então, meu irmão, seja fiel ao Senhor, obedeça a Deus, mesmo quando a sua vontade disser que não faz sentido, ou quando os seus desejos aflorarem a flor da pele, ainda assim, seja obediente ao Senhor, porque ninguém que pisou nessa terra e obedeceu a Deus teve do que se lamentar, mas teve a oportunidade de receber do Senhor os melhores benefícios. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe. Quero convidar você a ficar de pé. Feche os seus olhos e eleve o seu pensamento a Deus e agradeça ao Senhor. Se coloque na presença do Senhor de coração sincero, mente sincera, sem nenhum tipo de máscara, sem nenhum tipo de falsidade, porque o Senhor conhece você profundamente. E se olhando para você, você percebe que você ainda não aprendeu a obedecer, peça a Deus agora toda a condição necessária para que você possa virar essa chave, para que você possa decidir pelo caminho da vida, para que você possa estar disposto a obedecer. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças porque o Senhor é bom, porque a tua infinita misericórdia dura para sempre sobre as nossas vidas. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra, porque a tua palavra é fiel e verdadeira, e ela é uma palavra, Senhor Deus, capaz de discernir os nossos pensamentos e as intenções da nossa alma. E a tua palavra, Senhor Deus, nos mostra que obedecer é maravilhoso demais, porque obedecer, Senhor Deus, nos dá não apenas o melhor da terra, não apenas prosperidades e bênçãos materiais, mas nos dá muito mais do que isso. Obedecer, Senhor Deus, nos dá a oportunidade de levar um sorriso ao teu rosto, um brilho nos teus olhos, um cântico na tua boca. Obedecer, Senhor Deus, nos dá a oportunidade de fazer o teu coração se sentir orgulhoso. Deus, obedecer nos dá a oportunidade de fazer o teu coração se sentir alegre, feliz. Pai, obedecer nos dá a oportunidade de fazer com que esse corpo de carne, tendencioso ao pecado, tendencioso às coisas do mal, ser revestido do teu Santo Espírito, a ponto de o Senhor e Cristo Jesus, o nosso Senhor, vir fazer morada em nós. Que maravilha, que coisa linda, meu Deus, que coisa incrível. É um mistério que o homem natural não pode compreender, mas pela fé nós recebemos a promessa de que o Senhor habita em nós pela obediência. Obrigado, Deus, porque nós entendemos que obedecer é amar ao Senhor. É pela obediência à tua palavra que nós mostramos que nós amamos.
porque se nós guardarmos a tua palavra, diz Jesus, aquele que me ama guardará a minha palavra, obedecerá a minha palavra. Essa é a evidência do amor. Que o Senhor possa, Deus, nos dar toda a condição necessária para nós continuarmos mostrando, evidenciando o quanto nós te amamos, Senhor, porque tu nos amou primeiro. Assim, meu Deus, eu te peço, desde já eu te agradeço, glorifico, bendigo, exalto o teu santo nome. E a primeira igreja batista em Parque Albano também te glorifica, te bendiz e te exalta para a honra e para a glória do teu santo nome. Amém, amém e amém. Estenda as suas mãos. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão, o poder e as virtudes do Espírito Santo esteja sobre toda essa igreja e sobre a igreja de Cristo espalhada sobre toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém.